Como anda a sua família? Queremos ajudar com reflexões bíblicas à luz de Oséias. Vamos juntos encontrar a paz. A nova série da IPBSM traz princípios e valores inspiradores baseados na lição de dramática vivida pelo profeta. Ele nos convida a refletir sobre os relacionamentos machucados e quebrados dentro da família. Conflitos familiares são difíceis, mas não são impossíveis de resolver. Com empatia e compreensão, cada membro pode reencontrar o caminho do amor e da união. Venha participar dessa jornada conosco. Examine sua família, descubra como restaurar a paz e a harmonia em seu lar através dos ensinamentos de Oséias. Juntos, podemos transformar a dor em esperança e as brigas em entendimento. Seu lar pode ser um lugar de amor e reconciliação. Tudo começa com um único passo. Tome uma decisão e dê esse passo rumo à restauração da sua família. Nossa igreja, localizada em Santa Maria, DF, te espera todos os domingos, a partir das 19 horas. IPBSM, onde as famílias encontram um novo recomeço. Boa noite. Vamos começar uma nova jornada. Como é que vocês estão nessa nova jornada? Quem está firme e feliz, diga amém. Amém. O meu objetivo é que a sua casa, a partir de agora, seja abençoada. Nós vamos focar no lar, na família. Vamos orar por todos aqueles que vocês sabem que, por uma forma ou outra, está passando por crises. Pessoas que estão se separando, pessoas que estão perdidas dentro do seu próprio lar. Vai ser fonte das nossas orações. Famílias perturbadas. O meu desejo é que a sua família não seja uma família perturbada. Mas se você acha que a sua família é perturbada por alguma coisa, começa hoje a sua jornada de oração. Até o final da exposição de Oséias, nós vamos orar pelos lares e pelas famílias. Antes de qualquer coisa, sempre abriremos os nossos cultos e intercedemos nos nossos lares. Espero que você possa convidar todos da sua casa para estar nessa série. Ou aqueles que são difíceis, que o Espírito Santo toque no coração dessas pessoas que estão lá na sua casa, que possam vir participar do culto. Nessa noite, quantos que estão aqui e você pode dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor? Quantos que estão aqui nessa noite que todos da sua casa estão presentes aqui no culto? Sem faltar ninguém. Amém? Olha que coisa bacana. É uma família forte, é uma igreja forte. Uma igreja forte, tem famílias fortes. Mas se porventura alguém da sua casa está voltando agora aqui no culto, seu marido, ou sua mãe, seus irmãos, que mora com você, você vai orar por eles agora. 1 minuto para você orar pela sua casa. Eu não conheço o seu lar, eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua dor, eu não conheço a sua expectativa, mas existe um que sabe de todas as coisas, e que Ele ama a sua família, porque foi Ele que constituiu o seu lar. A sua casa, pode ter certeza, o seu lar, a sua família, é a melhor família do mundo. Então baixa a sua fonte agora, toque o coração daquela pessoa que ficou para trás. Toque o coração daqueles que há muitos anos você espera ver aqui. No próximo domingo ele vai estar sentado ao seu lado, ela vai estar sentada ao seu lado, porque o Espírito Santo ele vai trazer. Eu creio nisso. Ó Pai Celeste, muito obrigado, Senhor Deus, por essa nova jornada. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos começar esse culto intercedendo pelas famílias da IPBSM. Fortaleça aqueles lares que estão passando por um ataque, está num histerismo, Senhor Deus, total, está num linear de uma separação, de uma ruptura conjugal, que o Senhor possa fazer uma bênção, um milagre hoje nessa casa, dessa família, nesse coração. Cura aqueles que são doentes, ó Deus, doentes da alma, doentes, ó Deus, do físico,
doentes, ó Deus, do espírito, doentes. Ó Deus, só o Senhor pode modificar, só o Senhor pode restaurar, só o Senhor pode curar. Ó Deus, que a partir desse instante, Senhor, tenhamos famílias imunizadas pelo Teu Santo Espírito, onde há guerra, que haja paz, onde há sofrimento, que a dor possa chegar. Deus, abra a nossa percepção, nosso entendimento. Porque será que o Senhor começa essa profecia no Velho Testamento com uma analogia ao casamento, ao lar, à família? Será por quê, Senhor? Porque a igreja, Senhor, ela é semelhante a uma família, aonde o Senhor Jesus Cristo é o cabeça. Portanto, Senhor, que lares sejam revitalizados, curados, vidas sejam restauradas, alcançadas pela graça e pelo Teu amor, e pela oração da Tua igreja. Deus, venha visitar, Senhor, a cidade de Santa Maria. Cada casais, ó Deus, ao redor dessa igreja, que estão em crise, famílias desmoronando, que são famílias eleitas Tuas, ó Deus. Traga essas famílias, traga esses casais, cuide de cada um deles, ó Deus. Uma menina nos Teus olhos. Nós oramos pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Oséias capítulo 1, versículo 1 somente. Deve ser acostumado com o Velho Testamento. Você já pode marcar em casa, ler esse livro. É um livro de 14 capítulos, bem menor do que o Evangelho de Lucas. Foram 24 capítulos, nós vamos analisar só 14 capítulos. A uma só voz, nós temos treinado a leitura, lemos juntos o versículo de número 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beni, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Irmãos, nós vamos começar a nossa jornada falando quem é Oséias. O meu objetivo nessa noite é conhecer o profeta Oséias. Você conhece o profeta Oséias? Quem foi Oséias? Mas a pergunta que eu quero responder no final da nossa primeira análise da apresentação biográfica, esse é um sermão biográfico sobre a vida de Oséias. A pergunta que eu quero responder é: qual a função principal dos profetas? Antes de tudo, eu quero dizer que o ofício de profeta, sacerdote e rei, Jesus disse que é nosso. Profeta, sacerdote e rei. Antes de mais nada, é preciso trazer essa nota esclarecedora de que Cristo disse que esses ofícios são agora para a sua igreja, para os seus eleitos, para os seus servos, para nós. Cessou-se então o ministério profético, uau! Porque toda a igreja agora, ela executa esses 3 ministérios: profeta, sacerdote e rei. Mas qual a função primordial do profeta? Você saberia responder? Pensa aí na sua cabeça. Por que Deus delibera a escolha de profetas? Qual a função do profeta? Sabe, meus irmãos queridos, alguma vez você pensou de forma ingênua? Você pensou como uma criança pensa? Você já percebeu como a sua menina, o seu menino, ou quando você tinha 3 anos, 4 anos, vamos pensar, quando você tinha 2 anos, 3 anos, como você pensava a respeito dos adultos? De forma ingênua.
pensava assim: quando eu completar 18 anos, vamos ser sinceros, quem nunca pensou nisso? Quando eu completar 18 anos, eu vou embora, eu vou ter dinheiro, eu vou trabalhar, eu fiz dono da minha vida. Uma criança olha para o adulto e vê que o adulto é poderoso. Um pai que educa uma criança, ele é poderoso para mimar o seu filho, acariciar o seu filho e ter uma varinha na geladeira, uma varinha de amor, para dizer: a hora que você desobedecer, essa varinha vai cantar o louvor Castelo Forte. Criança pensa assim. Criança pensa que o pai pode tudo. O pai é meu herói. E vamos ser sinceros, você mamãe, você papai, você adorou essa fase em que seu filho via você o seu herói, em que seu filho esperava você chegar no emprego com um sorriso e contava horas e minutos para que você pudesse chegar, porque tudo que o seu filho, a sua filha queria com você era te dar um abraço, é ser acolhido, talvez receber. No meu tempo, papai, a Light dava a alimentação para os funcionários, e o que eu mais gostava era quando o pai chegava, ele não tomava o suquinho dele e nem comia a sobremesa. Talvez por causa da nossa condição de pobreza extrema, de carência extrema, o pai deixava de comer a sobremesa, e a primeira coisa, quando ele chegava, nós éramos bem pequenos, eu e a Janaína, nós sabíamos que ele ia tirar de dentro da bolsa dele a sobremesa. De segunda a sexta, ele levava a sobremesa para nós. Ô papai, já faleceu há muitos anos. Maçã, banana, doce de leite, suquinho de caju, todinho. E quando era todinho, estava bem. Por que eu gosto de todinho? Lá em casa tem o povo do Nescau e o povo do todinho. Eu não sei que lado você é, mas eu, desde pequeno, aprendi a tomar todinho. Eu achava aquilo tão bacana. Eu quero que você olhe agora para Deus. Você é essa criança que olha para Deus, esperando de Deus um todinho, esperando de Deus uma frutinha, esperando de Deus algo. Porque você e eu somos como as crianças olhando para um Deus que tudo pode. Um Deus que se revela a Oséias de uma forma extraordinária, de uma franqueza extraordinária, e nos apresenta o outro lado dessa anomalia, que é o lado divino. Você vai ver agora o Deus divino, o Deus furioso, o Deus que está irado contra Israel, um Deus que se ira contra a igreja, um Deus que pega a família numa perseguição ampla, bonita que é a família, e ele mostra o outro lado da história. É isso que a gente vai estudar. Que Deus é esse? A ideia da criança acerca dos mais velhos é perturbadora. Elas criam as regras, os adultos, e pensam que as crianças pensam então que esses adultos, por criar regras, normas, olha, a varinha está aqui, e se desobedecer, a varinha vai cantar Castelo Forte. As crianças acham que os adultos são poderosos e têm dinheiro, então digam o que quiserem, podem fazer o que quiserem, porque têm liberdade, eles são adultos. O que as crianças não fariam com todas essas liberdades e com todo esse poder que os adultos têm? O que você tem feito na sua liberdade em Cristo? O que nós, crianças, temos feito no nosso lar, na nossa família, com essa liberdade que nós temos? Porque conhecereis a verdade,
conhecendo Cristo, Cristo já nos libertou, Cristo já nos deu vida diferenciada, renovada, justificada, redimida. Somos filhos por parte de adoção. O que você tem feito dessa liberdade que você tem? É o outro lado divino que nós vamos provar de um povo rebelde, de um povo adúltero, de um povo pecador, de um povo ingrato, porque Ele, Cristo, amou a noiva e ama a noiva e morreu pela igreja e morreu por você e deu até o último sangue naquela cruz e nos comprou, e nós somos adúlteros, somos homens. O que nós estamos fazendo com a igreja? Que é a representação da coletividade, da família. O que nós estamos fazendo com a nossa casa, com o nosso lar? Sou Diego. Sou eu. A minha cosmovisão é pequena. De um para outro. Nós vamos estudar isso durante a dissertação do profeta Isaías. Mas quem é Isaías? Eu preciso apresentar para vocês o profeta Isaías. Oséias nos apresenta uma família que é uma miniatura do nosso mundo. Ou melhor, da parte mais esclarecida do mundo no seu tempo. Mas é uma família difícil. E Deus não compara a sua posição como um autocrata cujas ordens ninguém se atreve a questionar, nem como a de um pai se alegra com sua adorável esposa e filhos, mas de como um marido cuja esposa o deixou, de um pai cujos filhos são como estranhos, e sua própria casa, o que estão destruindo rapidamente, perdidos dentro do lar, solitários em famílias, filhos que não são filhos, marido ou esposas que não são esposa. A casa é perturbada, é o pior lugar de se estar. Quem nunca sofreu isso? O descontentamento, a infelicidade, a vontade de nunca voltar para a sua casa, porque não é um lugar de abrigo, não é um lugar de paz, não é um lugar de alegria. Seus filhos não são seus filhos. Você já perdeu tudo. Tudo isso parece um tanto teórico e remoto demais. Por isso Deus o demonstrou a Oséias de maneira simples, mas dolorosa, dizendo-lhe que fizesse a última coisa que um profeta responsável poderia esperar de ouvir daquele que o comissionou, daquele que o chamou. Ele diz: vá, Oséias, pedagogicamente, pessoalmente, vá e se casa com uma prostituta. Por quê? Se fôssemos parafraseá-la, nós poderíamos dizer da seguinte forma: é exatamente o que eu, o Senhor, fiz quando associei com esse povinho que está aí. Você vai fazer isso porque eu, o Senhor, o resgatador, o noivo, fiz a mesma coisa com esse povinho que está sentado aí. Oséias não concluiu que não poderia simplesmente passar por um casamento formal. O que Deus poderia encontrar para ele era uma prostituta. E talvez quem embarca no casamento misto, tão esgotado recentemente aqui na igreja, pode pensar que Deus vai preparar uma prostituta com um coração de ouro, uma prostituta que vai se converter, uma prostituta que vai mudar a vida, uma Raabe eleita por Deus. Talvez alguém pensasse dessa forma, talvez ele pensasse dessa maneira, e ele casou-se com
uma mulher frívola, mercenária, o tipo de pessoa que o abandonaria no primeiro momento e acharia alguém que tivesse mais dinheiro do que ele e constituiria uma nova família no adultério contínuo. Ela lhe deu um filho, depois mais 2 filhos, que aparentemente não foram dele, e ele o adotou, ele o resgatou. Ele foi na porta do outro que havia cometido casamento com ela, e a história mostra que ele vai e compra a Gômea de novo, e leva a Gômea de novo para dentro da sua casa, com 2 filhos fora, com um filho legítimo que ele tinha, e essa família de Oséias. É Oséias, o seu marido, que sai à procura, e quando ele encontra a mercenária, e mais ainda, não é um simples ato de recuperação, pois Deus lhe disse: vai outra vez, ama a mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses. Assim, as pessoas que amam são as que mais podem nos magoar. Nós podemos traçar o grau de sofrimento e potencial ao longo de uma escala, desde a rejeição que mal percebemos e um estranho passando pelos conflitos bastante ser perturbador, que podem até mesmo ter como um amigo, até a dolorosa ferida de um noivado rompido, de um casamento rompido, a dor de uma desavença entre pais e filhos, ou o que mais machuca. E eu vou falar bem tranquilo: o que mais machuca? A dor da traição no casamento. Quem é que nunca lidou com isso? Nada além dessas 2 últimas circunstâncias, poderíamos realmente transmitir a Oséias ou a nós a profundidade do interesse de Deus por nós. Mesmo assim, somente a palavra não explicaria a dureza e a situação. Foi preciso uma representação na vida real para que a mensagem profética pudesse ser aplicada. A Igreja Presbiteriana do Brasil de Santa Maria, em outubro de 2024. Meu resumo nessa noite: Deus permite que o pecado seja determinado para a sua glória. O tema dessa noite, meus irmãos, é quem foi Oséias. Diante desse pano de fundo, você tem que entender que Oséias foi um autor leigo. Ele não passou pela escola de profetas. Deus chama um leigo e capacita-o a cumprir a sua palavra, a obedecer o que ele está dizendo. Ele foi chamado por Deus para levar uma mensagem para Israel, para as 10 tribos de Israel, e o cenário de sua pregação foi o Reino do Norte. Ele está focado no Reino do Norte. Em 785 a.C., para a sua história secular, nascia Roma, se tornaria o Império Romano. Nesse período, Roma estava nascendo, e Oséias estava pregando a Israel. Roma estava sendo fundada, segundo o historiador Marcos Esperança Marrão. Roma foi estabelecida no dia 21 de abril de 753 a.C., norte histórico. Você sabe o que significa Oséias? Oséias passou por algumas mudanças fonéticas, sonoras, para chegar à linguagem portuguesa. O grego e o latim ela vai sofrendo algumas mutações, onde ele era chamado de Ossi, por derivar de Oséia, que também é o nome do último rei de Israel, que está lá em 2 Reis 17:1, que é Oséias, e o nome originalmente usado nada menos por Josué e por Jesus. Oséias tem o mesmo
Significado, o mesmo nome derivado do verbo salvar. Oséias, o Senhor. Mesmo nome de Josué, mesmo nome de Jesus. Mas observe o verso 1. Pelo verso de número 1, você já responde essa minha primeira pergunta. Olha aí, quem foi Oséias? Filho de Beeri. Irmãos, o Velho Testamento, bem como o Novo Testamento, traz uma tradição que nós estamos perdendo hoje. E é interessante que nós precisamos cultivar isso. Você quer saber quem é uma pessoa? Pergunta de quem é filho. Quem fulano de tal é? Filho de Beltrano. No Velho Testamento e no Novo Testamento, identifica as pessoas dizendo quem é o pai. E isso é muito importante para a nossa pedagogia. Hoje em dia, quem é Stephanie? Filha da dona Cleusa. Filho do seu Alves. Filha do seu Alves. O Eric, filho do seu Alves. Quem é você? Filho do seu pai. Isso é bom ou é ruim? É complicado. Porque no mesmo Velho Testamento e Novo Testamento, você vai ver, filho de fulano fez tudo que era mal perante Deus. Daqui a pouco eu vou falar. Ou filho de fulano fez tudo que era mal perante Deus. Mas a sua identidade é do seu pai e da sua mãe. Você é filho de alguém. Você tem um pai, teve um pai, tem uma mãe, teve uma mãe. Mesmo você não conhecendo seu pai legítimo ou sua mãe legítima, você tem uma identidade. Quem é Beeri? Beeri é mencionado na Bíblia como pai do profeta Oséias. Um dos 12 profetas menores do Antigo Testamento. A única referência direta de Beeri aparece aqui. Era um anônimo, sem expressão nenhuma, sem dinheiro nenhum, não era rei, não tinha dinheiro para pagar a escola de profetas. Se o filho era anônimo, o pai era muito mais anônimo. Não importa, meu irmão, quem é o seu progenitor, a sua progenitora, na sua certidão de nascimento, nos seus documentos, na sua história vai estar filho de fulano de tal. Gosta de você? Ou não? É famoso ou é anônimo? E sinceramente eu quero dizer algo para você que às vezes se incomoda com a sua identidade, chateado por um pai ausente, por um pai que não foi amoroso, ou por um pai abusador. Você deve agradecer a Deus porque Ele usou essa pessoa para que você pudesse ficar. Honra teu pai e a tua mãe, mesmo que você não viu. A única referência direta aparece nesse texto. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri. Além dessa breve menção, não há muitas informações para Beeri nas Escrituras. Seu nome Beeri é do hebraico, que pode ser traduzido, o significado de Beeri, meu poço. Água. Quem tinha um poço? Tinha alguma coisa naquele tempo. Meu poço. Alguém que me mata a sede. Alguém que preserva a minha vida. Fora disso, a Bíblia não fornece detalhes sobre a sua vida, o seu papel, exceto o fato que ele era o pai de Oséias. Mas eu vou ser sincero, irmãos. Você veja a obediência de Oséias. Você veja a importância de Oséias, é isso que nós vamos ver. Você vai ver o pai de Oséias.
Hoje, a minha filha é muito mais conhecida do que eu no meio da igreja presbiteriana do Brasil. A pastorzada do Brasil inteiro, da IPB, fala quando está ali, meu amigo. E volta e meia, algumas pessoas querem me conhecer pela filha. Quem é seu pai? Quem é sua mãe? O jeito como você educa os seus filhos, trata os seus filhos, reflete quem tu és. Você não precisa ser conhecido, mas o seu filho, como diz a palavra de Deus, é como uma flecha que é lançada longe, que acerta um alvo. O teu filho não foi feito para ficar debaixo das tuas asas, foi feito para ser projetado no mundo, e ele vai refletir a sua pessoa. Quem era Oséias? Filho rei. Quem era Oséias? Em segundo lugar, viveu nos dias dos reis de Judá. E aí você tem uma lista extensa dos reis de Judá: Uzias, Jotão, Acais, Ezequias. Eu quero dizer que nesse tempo tudo ia muito bem. Ele foi um profeta que viveu a tranquilidade, a paz, a prosperidade, um povo que tinha dinheiro, um povo que não estava preocupado com Damasco, a Síria estaria por ali, um povo tranquilo, sem guerras, um povo que esqueceu de Deus. Porque tudo, quando vai muito bem, a primeira coisa é esquecer de Deus. O que você sabe de Uzias? 792 a 740 a.C., Uzias está lá em 2 Reis, no livro das Crônicas. Ele foi um dos monarcas mais poderosos e bem-sucedidos de Judá. Ele começa muito bem. Aos 16 anos ele é introduzido como rei. Uzias assume após a morte de seu pai Amazias. Uzias vai reinar 52 anos em Jerusalém, mas tem um problema. Ele vai ficar tão forte, tão poderoso. Aos olhos de Deus ele é reto, ele agrada ao Senhor. Descrito em 2 Reis 15, 3, Crônicas, 2 Crônicas 26, 4 e 5. Mas nós temos um problema com Uzias. O orgulho precede a honra. Nos dias de Uzias, ele tinha todo o poder, só que ele quis usurpar a função do sacerdotal. O problema de Uzias é que ele quis ser sacerdote. Um rei que começa bem, que traz estabilidade por 52 anos ali em Jerusalém. Ele agora quer exercer funções sacerdotais, algo que era reservado exclusivamente à linhagem sacerdotal de Arão. Ele não era de Arão. Descreve-se Uzias, então, quando ele entra no templo do Senhor, ele começa a queimar incenso, ele assume agora a responsabilidade sacerdotal que Deus não havia dado ao rei. E aí você sabe o que acontece com Uzias? Ele adquire uma lepra. Ele é afastado do governo. A história diz que Uzias adquire essa lepra, e todos naquele tempo que tinha lepra tinham que ser levados para um isolamento. Havia a cidade dos leprosos. O rei agora separado. Ele é levado, isolado da sua família, enquanto seu filho Jotão assume a administração. Uzias morreu leproso e foi enterrado em um campo real, separado das sepulturas dos reis. Começou muito bem. Cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. O
O orgulho precede a ruína de qualquer pessoa. Cuidado com o orgulho. A história de Uzias é vista como um exemplo das consequências do orgulho, da desobediência a Deus, mesmo para um rei que inicialmente foi bem sucedido e abençoado. Começou muito bem, mas terminou muito mal. Jotão, filho. Jotão assumiu o reinado enquanto o pai estava vivo. Eu posso imaginar esse menino rei assumindo o lugar do pai, o trono do pai, em 750, 772, segundo Crônicas 27 fala essa história, e ele continua as reformas positivas do seu pai, embora uma diferença muito importante no filho do pai. O filho aprendeu a não usurpar as funções sacerdotais. Eu penso que Uzias falou para Jotão: Jotão, cuidado com esse negócio. Ser sacerdote. Meu erro começou aí. Cuidado com esse negócio de se atrever a ser aquilo que o Senhor não te chamou. Cuidado com aquele negócio da presunção, que você pode tudo, que você tem poder para fazer qualquer coisa. Cuidado, se o Senhor não te chamou, não vá. Ser vocacionado, ser um profeta, precisa ser vocacionado, chamado por Deus, ser boca de Deus. Jotão começou a governar enquanto seu pai Uzias ainda estava vivo, devido à lepra. Após a morte de Uzias, ele torna-se o único rei de Judá. Ele começa a reinar e aos 25 anos governou o Judá por 16 anos. Ele é reto diante de Deus. Jotão é descrito como um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. 2 Reis 15, 34, 2 Crônicas 27, verso 12. Jotão foi um construtor ativo, empreendeu em várias obras públicas e militares, conquistou para o reinado sucesso, batalhas, venceu os amonitas, forçaram os amonitas a pagarem tributos 3 anos consecutivos. Ele arrancou dinheiro do povo, ele foi bem sucedido. A Bíblia destaca Jotão como aquele que foi alguém dirigido segundo a vontade do Senhor. Vai entendendo o contexto de Oséias? Tudo muito bom até agora. Tudo muito bem para o povo. E a casa? O que você acha que é a casa? Acaz foi um dos reis de Judá, filho de Jotão, neto de Uzias. Ele governou Judá entre 732 e 716, sendo conhecido por ter sido um dos piores reis. Ouviram bem o que eu falei? Uzias acertou um pouco, correu leproso. Jotão, 100%. E Acaz? Pior rei. Pior rei. Você sabe o que ele fez? Ele é mencionado em 2 Reis, capítulo 16, 2 Crônicas 28, também no livro do profeta Isaías. Acaz assumiu o trono quando tinha 20 anos e só que governou 16 anos também. Ao contrário do seu pai, Jotão, que foi fiel a Deus, Acaz fez o que era mal aos olhos do Senhor, 2 Reis 16, verso 2. Seu reinado foi marcado por uma forte influência de práticas idólatras e pagãs. Vou só citar o que ele fez. Primeiro, culto aos pagãos. Segundo, sacrifícios humanos. Terceiro, fez passar pelo fogo seus próprios filhos. É um doido. Algo que era prática proibida e abominável pela lei mosaica. E essa ação parece estar relacionada com os rituais de adoração aos deuses cananeus. O reinado de Acaz é visto como um dos momentos mais sombrios da história de Judá. Que rei era esse?
aí você começa a perceber como o povo estava, e como Deus estava com esse povo. Mas em Judá falta um rei. Eu tenho que falar de Ezequias. O que foi Ezequias? Tivemos começou bem, terminou mal, Uzias. O Jotão, filho de Uzias, foi bem. O filho de Uzias, acaso, foi o pior rei. E Ezequias. Ezequias foi um dos reis mais notáveis de Judá. Conhecido por sua devoção a Deus, por sua implementar as reformas religiosas, ele governou durante o final do século XVIII e início do século XVII. A sua história é relatada em vários livros da Bíblia, Reis, capítulo 2 Reis 18 e 20, 2 Crônicas 29 e 32, Isaías 36 e 39. Os principais acontecimentos do reinado de Ezequias foram as reformas religiosas, e quando Ezequias assumiu o trono, o povo de Judá havia se desviado de Deus, adorando ídolos e negligenciando o templo. Ezequias promoveu grandes reformas: purificação do templo, restauração do culto, destruição dos ídolos. Ezequias destruiu os ídolos e os altares dos pagãos que tinham sido erigidos em Judá por Acaz, e até mesmo a serpente de bronze que Moisés havia feito, que o povo começou a adorar em 2 Reis 18:4. Adoravam a serpente de bronze de Moisés. O legado de Ezequias será lembrado como um dos maiores reis de Judá por sua fidelidade a Deus. Está crescendo o profeta Oséias, vivendo tudo isso. Foi nesse período que Oséias apareceu. Mas tem a parte de Israel, o reino do norte. E só é citado o rei aqui no reino do norte. Olha aí, quem é o rei citado em Israel, no reino do norte? Que rei é esse? Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O único rei citado do norte, ou de Israel, é Jeroboão. O que vem sobre a memória do rei Jeroboão? O que você sabe do rei Jeroboão? Primeiro, Jeroboão foi o primeiro rei do reino do norte, após a divisão do Reino Unido de Israel sobre o governo de Salomão. Racha o reino de Salomão. A sua história agora é relatada no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 11 e 14. Um dos principais problemas que marca o reinado de Jeroboão foi a sua tentativa de consolidar o poder político e religioso no reino do norte. Cuidado com a política e a religião. Parece que nós temos visto hoje em dia uma misturança de líderes religiosos com política. A política não se coaduna com a religião. Cuidado com a misturança. Isso é muito perigoso. Preocupado que se o povo voltasse a Jerusalém para adorar no templo, o que poderia levar à reunificação sobre a liderança de Roboão, ele estabelece um sistema religioso alternativo. Jeroboão cria um sistema alternativo de adorar a Deus. Procura. Como pensar nisso? Ele cria bezerros de ouro. Jeroboão manda fazer 2 bezerros de ouro e os coloca em Betel, em Dan, declarando: aqui estão os deuses que tiraram do Egito. 1 Reis 12, 28. Eles não leram Deuteronômio, o que Deus fez com o povo. Essa foi uma tentativa de desviar o povo de Judá e criar um novo centro de adoração, mas foi um grande pecado aos olhos de Deus. Estabelece sacerdotes não levitas, nomeia sacerdotes fora da tribo de Levi, faz a mudança das festas religiosas, cria novas festas e rituais religiosos para substituir as ordenanças de Deus em Jerusalém, e Jeroboão então vai governar Israel por 22 anos, mas a sua memória foi marcada pelo título negativo: Jeroboão, filho
motivo de debate que fez Israel. Quem é Oséias? Alguém que nasce. Espírito. Está transitando. Era alguém anônimo. As conhecidas. O mais anônimo dos anônimos é conhecido por Deus. Deus conhece todas as pessoas. Irmãos queridos, quando nós olhamos para a queda do homem, do pecado e de seu castigo, capítulo 6 diz: nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram ao comer o fruto proibido, segundo seu sábio e santo conselho. Foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado e ordenado para a sua própria glória. Gênesis 3,13 diz: disse o Senhor Deus à mulher: que isso que quiseste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. 2 Coríntios 11,13: mas receio que assim como a serpente enganou Eva, a sua astúcia, assim também corrompidas vossas mentes, se apartem da simplicidade e da pureza do Cristo. E Romanos 5, 19 e 21: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, diz Romanos 5, 19 e 21, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Até agora, você está tendo pano de fundo daqueles reis, daquelas gerações. O povo está na conta de Deus. Você pode imaginar uma família naquele tempo, adorando aos bezerros de ouro, sacrificando seus filhos, criando altares a outros deuses. Deus olha para o sul, olha para o norte, olha para Judá, olha para Israel, olha para o povo dele. Que povo é esse? Que igreja é essa do século XXI no Brasil, que não tem moral, que não tem respeito, que é corrupta, que suas casas são verdadeiramente lugares de infelicidades, de descontamento, são famílias perturbadas? Que igreja é essa do século XXI, onde eu não sou o Senhor, onde eu não sou Deus, onde eu não sou lembrado na oração, onde eu não sou lembrado no culto doméstico, onde eu não sou cultuado, não sou adorado? É adorado a música do tchan, é adorado outros comentários, outras coisas, que novelas, políticas, futebol, fofoca, briga, mas Cristo não está presente. Que famílias são essas? Que igrejas são essas? Qual a função principal dos profetas? Respondendo, eu preciso entender isso. A função principal dos profetas na Bíblia é servir como porta-voz de Deus. Assim diz o Senhor. É servir na comunicação da vontade de Deus. Deus mandou dizer isso. É fazer a sua vontade, ainda que a minha vontade não seja casar com uma adúltera, sofrer e fazer do meu lado o inferno. Mas Deus disse: vai, toma uma prostituta e faça da sua casa uma casa perturbada. A função do profeta é receber revelações divinas e transmitir as mensagens que muitas vezes envolviam exortação, arrependimento, encorajamento, fidelidade a Deus, previsões escatológicas e futuras. Além disso, o profeta muitas vezes atuava como conselheiros espirituais, denunciadores de injustiças sociais, políticas e religiosas. Função do
do profeta. Em muitos casos, os profetas eram chamados para corrigir desvios morais, espirituais de Israel, alertando sobre as consequências, desobediências a Deus, exemplos de profetas bíblicos que incluem Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, e que chamavam o povo a se voltar para Deus e a viver de acordo com a sua aliança. Essa era a função primordial dos profetas. Lembra que eu comecei dizendo que esses ministérios agora são vocês. Você foi chamado a ser um profeta do Senhor, de Deus. O que esse texto traz de aplicação prática? O que eu tenho a ver com isso aqui? Pastor, me aponta pelo menos um aspecto fundamental para a minha vida. Eu aponto um aspecto fundamental para a sua vida na identidade de Oséias. Nesse versículo 1, na identidade de Oséias. Esses reis citados nesse versículo abarcam o século XVIII a.C., mas são eclipsados pelos brilhantes profetas desse período. Não é só Oséias. Nesses períodos nós temos Jonas, nós temos Amós, nós temos Oséias, companheiros que Deus levantou para que pudesse sacudir aquela terra. Deus não levanta somente um, mas Ele levanta uma equipe de homens portadores da palavra dEle. Ele te chama como igreja para se levantar como voz profética em Santa Maria. E no Reino do Norte, pastor, não tinha profeta? Claro que tinha. Tinha Miqueias, o maior dos maiores, um dos maiores, nós estudamos Isaías. Estava lá. Não era só Isaías. Por acaso tem algum remanescente fiel aqui nessa noite? Tem algum remanescente fiel de Cristo aqui? Você foi chamado para ser o comunicador de Deus. No princípio, houve um período, irmãos, de prosperidade, de graça, de pega, pausa, tudo ia muito bem, casava, ter dinheiro, riqueza, Israel Sul, Israel Norte, tinha tudo. Esqueceram até de Deus, desfrutaram com seus vizinhos mais poderosos, faziam acordos, alianças, casavam-se, adulteravam-se. Damasco, seu mais recente flagelo, estava enfraquecido pela Síria, 812. Então a própria Síria, a sinistra máquina de guerra da Mesopotâmia, estava caminhando diante das ameaças externas. Tudo estava favorável àquele povinho medíocre que estava ali, que lembrava mais de Deus, que queria nada de Deus. O que eu posso levar para essa semana? O que eu vou marcar no meu coração? O que esse primeiro versículo dessa nova exposição já está falando no seu coração? Coloca aí, pense aí, coloca no seu coração, na sua mente. Oséias foi enviado para pregar arrependimento para uma geração que passaria por uma decadência cada vez maior. Grifo meu, já vou terminar a mensagem. Eu, como pastor do século XXI, passei pelo século XX, estou vendo nosso discipulado, nós compartilhamos algumas mutações que aconteceram em festa de casamento. Discipulado é tão bom que a gente conversa de tudo, né? Eu lembro quando pela primeira vez entrou bebida alcoólica no casamento. Século XX. Passaram-se alguns anos depois, os casados na igreja, os casais da igreja, não mais escondiam a bebida alcoólica, serviam as latinhas, os copos, só com a seguinte designação: alcoólica e não alcoólica, alcoólica e não alcoólica. No final, do lado, você não sabia que casamento era. Isso nós compartilhamos no circular, quem é da turma sabe. Mas foram tantas mutações que foram acontecendo nos casamentos de crentes da igreja, que foi bebida alcoólica, que foi
dança, baile, luzinhas, gente embriagadas, que você não sabe mais o que é santo, o que é profano, numa celebração religiosa. A igreja de Deus não sabe separar o santo e o profano mais. E pasme, porque outras coisas estão acontecendo aceleradamente no meio da igreja. Você foi chamado para ser profeta numa geração que não vai saber o que é gênero, o que é certo e o que é errado. Você foi chamado para uma geração que vai ter atritos grandes. Vocês que têm meninos de colo, preste atenção. Essas crianças serão uma nova geração e que a palavra de Deus precisa ser inculcada como foi lá em Deuteronômio, de dia, de noite, de dia, escrita e reforçada, porque eles não saberão o que é a palavra de Deus. O que será da igreja? O que será da igreja presbiteriana no Brasil daqui a 50, 100 anos? Se olharmos para as igrejas históricas de fé reformada, da Europa, da América do Norte, nós estamos no linear de um grande liberalismo, de uma grande abertura, e que ninguém vai ter temor a adorar a Deus mais. Eu oro para que os pastores que se formarão tenham cunhão, termo velho, eu não vou dizer que é isso, de pregar somente as Escrituras, sofra como profetas de Deus, porque isso é eu vejo famílias derrubadas, eu vejo igrejas derrubadas, eu vejo vidas difíceis. Feche os seus olhos. Só está começando. Só está começando. E o meu desejo é que em sua casa, o seu lar seja também imunizado pela palavra, pela oração, pela transformação, pelo resgate, pela cura. Queridos, fala para Deus. Fala para Deus que você é filho de um pai, que você tem uma mãe. Conta para Deus que você agradece a esses pela sua existência. Conta para Deus que o seu maior desejo era que eles voltassem para Cristo agora. Conta para Deus que você vai ser profeta, a boca dele lá, profetiza. Conta para Deus qual o desejo do seu coração. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, a embarcar nesse livro e a sobreviver aos ensinamentos, às lições que esse livro vai fazer para todos nós. Perdoa-nos os nossos pecados, as nossas faltas. Seja com cada lar, cada família representada aqui nessa noite. Obrigado, porque o Senhor escolheu um anônimo chamado Eusébias. Como nós somos anônimos também, Senhor. O Senhor tem nos escolhido. Não temos prata, não temos ouro, não temos sobrenome. Mas o Senhor nos escolheu antes da fundação. Eu te dou em nome de Jesus. Amém. Louvemos a Deus.